Fala pessoal, na sociedade, muita gente acha que ser casado e ter filhos, além de ser uma obrigação para todo mundo, te faz melhor do que aqueles que são solteiros e sem crianças. Já outras pessoas acham que isso é bobeira e você pode não ser casado e não ter filhos, e ainda assim ser tão digno e feliz do que aquelas pessoas que construíram uma família. Alguns de vocês podem pensar que isso é um não debate, pois é óbvio que cada um pode optar pela vida que quiser. Mas, independentemente disso, essa discussão traz muitas questões ocultas e que envolvem diretamente os LGBTs. E se eu dissesse a vocês que este debate é, na verdade, um código social para marcar hierarquias muito bem delimitadas? Afinal, ser casado e ter filhos te faz superior a quem não é casado e a quem não tem filhos? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloque o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Eu não sei se vocês alguma vez na vida já repararam, mas eu já notei isso várias vezes. Alguns homens heterossexuais, sempre que vão se apresentar, eles dizem: eu sou fulano, engenheiro, casado e pai de 3 filhos. Antigamente, este tipo de informação aparecia até no currículo, embora hoje em dia isso não seja mais tão comum. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a declarar que se identificava muito com o Trump porque eles tinham vidas muito parecidas. Afinal, os dois eram pais de 5 filhos. Mas alguma vez vocês já se perguntaram por que alguns homens fazem questão de esfregar na cara de todo mundo e de frisarem sua identidade social, que são casados e a quantidade de filhos que têm? Alguns de vocês podem achar que eles fazem isso porque amam sua esposa e seus filhos. Bem, sim, ninguém tem dúvidas desse amor todo. Porém, às vezes, tão importante do que aquilo que está dito é o que não está dito. Falando de outra forma, todas as pessoas poderiam se apresentar. Oi, eu sou o Roberto e sou engenheiro. E profissional e socialmente, é isso que importa na maioria dos casos. A questão da nossa família é de foro íntimo, e não necessariamente precisava constar na nossa imagem social. Mas, se esse tipo de informação está lá, é porque ela quer dizer alguma coisa. Na verdade, várias coisas. Vocês possivelmente nunca notaram, mas elas envolvem diretamente a vida dos LGBTs. E é por isso que eu trouxe este programa para vocês. Um dos primeiros significados da quantidade de filhos que um homem tem é essencialmente financeiro. Assim como um homem que posa com um carrão quer demonstrar algo para a sociedade, um homem que diz que tem 3 ou 4 filhos, o que ele está querendo fazer é ostentar seu poder financeiro. Mas aí vocês podem dizer: ah, Felipe, mas tem gente na favela que se orgulha de dizer que tem 4 filhos, e eles não são ricos. Sim, claro. É também sobre dinheiro em alguns casos, mas não somente sobre ele, como vocês devem imaginar. Apresentar-se como casado e pai de X filhos envolve um fator de respeitabilidade. A ideia aí é que ser casado traz estabilidade à vida, e ter muitos filhos indica que você é uma pessoa responsável. Mas o que isso quer dizer? Bem, se você está pleiteando um emprego, quanto mais responsável você é com sua família, mais responsável você será no seu trabalho. E é por isso que algumas pessoas colocavam este tipo de informação no currículo. Porém, todo esse raciocínio quer dizer também outra coisa. Que quem não é casado ou não tem filhos é uma pessoa infantil, imatura, que prefere a esbórnia e a curtição do que as responsabilidades da vida adulta. Bem, acho que vocês já entenderam aonde eu quero chegar, né? Todo esse modo de pensar influencia diretamente a percepção que as pessoas tinham ou ainda têm sobre os homossexuais. Numa época em que não havia o casamento homoafetivo e as relações homo eram invisíveis, gays e lésbicas sempre foram vistos como pessoas perdidas ou infantis, justamente por não terem a respeitabilidade do casamento. Tanto é que dificilmente um deles atingia uma posição de poder.
Durante muito tempo, dizer que era casado e tinha filhos era um código secreto e ao mesmo tempo aberto para demonstrar que não se era homossexual. O casamento era uma porta de entrada para os melhores empregos. Para vocês terem uma ideia, antigamente, quem ocupava um cargo de alto escalão das empresas era estimulado a ser fotografado com sua esposa e seus filhos, para demonstrar que era heterossexual. As gerações mais novas não fazem ideia disso, porque hoje vivemos em um mundo muito diferente. Mas no passado, quando numa empresa ou alguém perguntavam para um homem gay se ele era casado, sempre rolava aquele silêncio constrangedor. A ideia era humilhar a pessoa para evidenciar publicamente a sua homossexualidade. Em função de todos esses elementos, essa apresentação social de homens heterossexuais que envolvem filhos e esposas sempre teve 3 fatores: o econômico, o de valor social e o da reprodução da estrutura heteronormativa. Isso também atingia até as mulheres. Mulheres com mais de 30 anos que não eram casadas e não tinham filhos eram vistas como fracassadas ou promíscuas, alguém para não se levar a sério, além delas serem uma ameaça permanente às famílias ditas de bem. E sutilmente, tanto homens quanto mulheres solteiros e sem filhos eram excluídos de todos os espaços de sociabilidade. Esse tipo de lógica silenciosa, mas claramente reproduzida por todo mundo, só foi mudando conforme o mercado e as leis mudaram. Com a introdução do divórcio, a ampliação do mercado de trabalho feminino e com o aumento do custo de vida, não só mais pessoas puderam viver sozinhas, como também sustentar filhos passou a ser extremamente caro. Hoje em dia, se a pessoa não é casada ou não tem filhos, não é porque ela necessariamente é homossexual ou uma fracassada. É porque ela talvez não tenha encontrado alguém legal ou porque esteja investindo em sua vida profissional. Ou porque simplesmente não tem dinheiro. E nessas condições, às vezes não ter filho ou ter só um é até uma atitude nobre. É melhor não ter ou ter um que possa criar bem do que ter 5 filhos mal criados. Em paralelo a isso, a cultura empresarial mudou. Com a introdução da internet, as empresas passaram a demandar que seus funcionários estejam disponíveis 24 horas por dia, ou que viajem para vários lugares do mundo. Nesse sentido, ser casado e ou ter muitos filhos até atrapalha a vida profissional. Logo, pessoas solteiras e sem filhos que demandam que os pais faltem ao trabalho para ir à reunião da escola passaram até a ser preferida pelas companhias. E é nessa lógica laboral que os LGBTs puderam encontrar algum espaço de inserção que sempre lhes foi negado pela cultura heteronormativa, que colocava casamento e filhos na identidade pessoal e social. Mas claro, neste meio tempo também entrou o direito ao casamento civil ou homoafetivo, que meio que quebrou essa lógica da respeitabilidade heterossexual. Só que, mesmo com todas essas mudanças, certas coisas continuam ainda hoje. Nos Estados Unidos, a campanha de Donald Trump e seu vice J.D. Vance estão atacando a candidata Kamala Harris por ela não ser casada e não ter filhos. Ou, em outras palavras, ser a tia dos gatos. A cantora Taylor Swift até entrou na briga, apoiando Kamala Harris e se assumindo como a tia dos gatos. Isso não ocorre só em terras americanas não, tá? No Brasil, o candidato Pablo Marçal atacou Tabata Amaral por não ser casada e não ter filhos. É como se ela, por não conhecer o amor materno, teria uma capacidade menor de conhecer a necessidade dos paulistas. O problema é que o namorado de Tabata, João Campos, prefeito de Recife, também não é casado e também não tem filhos. Mas ninguém o atacou ou o ataca por isso. A mulher é atacada por ser solteira e não ter crianças, mas o homem não. Ou seja, isso volta ao meu ponto. Ser casado e ter filhos nunca foi sobre casamento ou crianças. É sobre a imagem que homens heterossexuais querem impor na sociedade para atacar mulheres e gays e impedir-lhes que cheguem aos espaços de poder. A tia dos gatos sempre foi um fantasma criado por essa lógica, para evidenciar quem é inferior na sociedade e quem deve estar longe do poder. Nessa toada, ainda se junta toda uma narrativa criada pela extrema-direita de que o Ocidente está fazendo menos filhos e que todos serão substituídos por pessoas do terceiro mundo. Nesse cenário, se ataca as feministas por terem sua individualidade
e as acusam de destruírem a civilização ocidental. A direita quer fazer as mulheres voltarem a ser uma fábrica de filhos. Só que em nenhum momento esses extremistas adeptos de teoria da conspiração demandam que os homens deixem de ser tão lixo a ponto de fazer algumas mulheres não quererem mais ter filhos. E nessa discussão, vale a pena citar que um sistema de valores contrário tem sido tentado em alguns lugares. A ex-presidente mulher de Taiwan, Tsai Ing-wen, durante a campanha presidencial, também foi atacada por não ser casada e não ter filhos. Só que, em vez de se ofender, ela inverteu o jogo. Disse que por não ter que se preocupar com o marido ou não ter filhos, ela poderia cuidar melhor de toda a população da ilha do Mar da China, e que todos os taiwanenses eram filhos dela. Também na Índia, uma travesti chamada Shabnam Mouse fez uma campanha dizendo que políticos casados e com filhos eram corruptos e não cuidavam da população. Pelo contrário, amealhavam dinheiro público para seus próprios rebentos e parentes. Shabnam, por ser solteira, cuidaria bem das pessoas. E tanto em Taiwan quanto na Índia, a estratégia deu certo, e as duas políticas terminaram seus mandatos muito respeitados. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Felipe, ser casado e ter filhos não significa realmente que você é melhor? Esse sacrifício de deixar a si mesmo de lado em prol das crianças e da família não merece todo o nosso respeito? Olha, o amor familiar é uma das coisas mais lindas do mundo, sim. E realmente ter filhos é algo que deve ser respeitado, pois é muito sacrificante. Porém, gente casada e com filhos fez a escravidão, o imperialismo, as guerras, torturou pessoas, gerou miséria, entre outras atrocidades. Na verdade, uma grande quantidade de filhos sempre gerou um excedente populacional usado para conquistar e colonizar territórios e matar pessoas em guerras. Gente casada e com filhos também gera abandono parental, violência doméstica, entre tantos outros dramas que ocorrem no seio das famílias. O amor familiar é lindo mesmo, mas colocar que se tem uma família como forma de diferenciação e valorização social é simplesmente groselha. É a mesma coisa que olhar alguém com a farda da polícia ou do exército e achar que esses homens não são corruptos porque estão atrás de uma vestimenta de respeitabilidade. Uma pessoa deve ser respeitada pelo que ela faz, não pelo que ela quer parecer perante os outros. Embora a imagem seja uma coisa importante, e eu admito isso, uma pessoa sábia tem sempre um filtro com relação às imagens sociais. Os maiores bandidos usam respeitáveis terno e gravata. Assim como todos sabemos, especialmente no Brasil da extrema-direita, que as pessoas mais escrotas se escondem atrás da imagem do cidadão de bem cristão, casado e pai de família. E também há pessoas solteiras e sem filhos que são muito mais produtivas e respeitáveis do que quem se casou e teve filhos. Inclusive, muitos indivíduos não construíram uma família porque não tiveram oportunidade, e não necessariamente porque são infantis. Finalmente, a partir de hoje, já sabem. Se vocês virem um homem heterossexual dizer que é casado e pai de sei lá quantos filhos, sem que haja um contexto para isso, tipo um Pablo Marçal da vida, fiquem felizes por ele, mas não achem que esse cidadão é melhor do que ninguém. Pelo contrário, passem a vê-lo como possivelmente ele é, um ridículo. Mas e vocês, o que pensam dessas reflexões? Este foi um programa do canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!